Graça e paz, meus amados e minhas amadas irmãs e irmãos em Cristo. A palavra que o Senhor me deu hoje é: não desista dos seus sonhos. Se você é uma pessoa que crê em Deus, tem muita fé em Deus, não desista dos seus sonhos por nada e por ninguém. Porque Deus tem um propósito na sua vida. E Ele preparou bênçãos para te entregar. Mas precisa que você tenha atitude. Você tem o livre-arbítrio para decidir fazer suas escolhas e agir. Deus não escolhe a pessoa pela aparência ou pela estatura física, altura. Deus escolhe a pessoa pelo seu coração. Aqui em 1 Samuel 16, versos 7, fala: porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Essa passagem aqui está na história de Davi. Quando Deus já estava cansado das coisas que Saul fazia. E Saul não estava mais sendo obediente a Deus. Saul estava agindo do jeito que ele queria, pensando do jeito que ele queria, decidindo e tendo atitudes como ele bem queria. Ele não ouvia mais Deus, ele não pedia orientações a Deus, ele não era obediente mais a Deus. E Deus se cansou de Saul estar agindo daquela forma e enviou Samuel, o profeta Samuel, para outras terras, porque ali ele não via nenhum daqueles filhos ali que seria merecedor de ocupar o cargo de rei, de reinado. E o Senhor mandou o profeta Samuel para outro lugar distante, à procura desse que seria o escolhido de Deus. E chegou na casa de Jessé, falando com Jessé que o Senhor Deus tinha o enviado ali para escolher um rei para Israel. Jessé apresentou, chamou seus filhos adultos, mas o profeta Samuel falou, olhou todos os filhos e está faltando um. Aí Jessé falou, está faltando o meu filho Davi, que está lá no pasto, pastoreando, mas ele ainda é pequeno, criança. Aí Jessé chame-o aqui. E foi Davi, por ser pequeno. Ninguém dava valor a Davi, deixava ele lá só cuidando das ovelhas, do rebanho, no meio do pasto. Ninguém dava valor a Davi, mas Deus o escolheu. Por quê? Porque Deus, ele não escolhe a pessoa pela estatura, pela aparência, pela imagem da pessoa.
escolhe pelo coração. O que a pessoa tem dentro do coração? E Davi foi ungido e escolhido por Deus, pelo profeta Samuel, para ser o rei de Israel. Aqui o Senhor fala para você, meu amado, minha amada. Se você está passando por algum momento difícil, você está se sentindo sozinho, abandonado, rejeitado, excluído, por causa da sua aparência, estatura, status social, seja qual for, não se sinta indigno de ser escolhido ou escolhida. Porque Deus, Ele não olha para essas coisas, Ele olha para o seu coração. E o que Deus preparou para ti, Ele vai te entregar. Ele vai te entregar no tempo de Deus, na hora de Deus, na hora certa. Porque você é uma escolhida, um escolhido de Deus. Tem coisas que Deus traz até nós, até a nossa casa, até onde nós estamos, não importa o lugar onde nós estivermos. Assim como Ele fez com Davi. Enviou o profeta Samuel para ir lá e ungir o escolhido para o rei, ser rei de Israel. Aí, no caso, foi o Davi que foi escolhido. Independentemente da estatura física dele, do cargo que ele ocupava na família, ele era aquele desprezado, que só servia para cuidar do pasto, das ovelhas lá. Independente disso, Deus tem te preparado para você. Deus vai te entregar, mas você precisa, muitas vezes, sair dessa caverna, desse comodismo, desse vitimismo e a luta. E a luta, batalhar, lutar pelos seus sonhos. Não importa o que os outros vão falar, o que vão pensar. Você vai encontrar muitos nãos pela frente, mas não desista. Não fique esperando validação, aprovação de ninguém. Faça a sua parte. Pode ter 1 milhão de pessoas na tua frente, mas se Deus tiver que te entregar algo, se Ele preparou uma bênção para te entregar, Ele vai te entregar. O seu lugar está lá. A sua bênção está lá. É só sua. E ninguém vai tirar de você. Assim como foi com Davi. Tinha outros irmãos, mas os irmãos não foram escolhidos. Quem foi escolhido, quem foi ungido, foi Davi. Davi foi escolhido para ser o rei de Israel, independentemente da estatura física dele e da aparência. Por isso eu te digo, o Senhor aqui está te falando com essa palavra. Eu te abençoo e não desista dos seus sonhos, dos desejos do seu coração, dos seus projetos, que o que eu preparei para ti, eu vou te entregar. No meu tempo, na hora, na minha hora e no lugar que eu determinar. Mas vá à luta, batalhe, tenha garra, determinação, persistência. E que Deus esteja sempre na tua frente. Seja obediente a Deus, acredite em Deus, tenha fé em Deus, seja uma pessoa humilde e seja sincera e humilde de coração, que Deus estará sempre com você. Amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. A bênção já foi derramada sobre você e a vitória